Na obra de Berserk, para você se tornar um apóstolo, um demônio, você tem que ser escolhido pela lei da casualidade, encontrar um Behelit e se ele for seu, você é escolhido. E se isso acontecer, serão chamados os 5 anjos da mão de Deus, cedendo um desejo para você em troca de um sacrifício. Agora, imagina um apóstolo que transforma outras pessoas em apóstolos, sem precisar de um Behelit, sem precisar da mão de Deus. É isso que a gente vai falar hoje, o ovo do mundo, um Behelit andante, que tem uma história muito interessante no mangá de Berserk. Olá, meu nome é Julião e hoje eu quero falar um pouco sobre o Behelit que trouxe Fento ao mundo. No arco da Torre da Convicção, nos mostra 2 olhos, sempre observando tudo o que está acontecendo. E esses 2 olhos é referente ao ovo do mundo, pois ele sempre está tramando algo por trás. Ele sempre está observando e dando poderes para aqueles que precisaram alguma vez de ajuda. Esse arco é um dos melhores arcos que eu já li no mangá de Berserk. Bom, a obra inteira é uma obra-prima, mas a Torre da Convicção nos mostra o quão perturbador um ser humano pode ser, quão perturbador um padre pode ser também. Nesse arco a gente presencia muita morte de figurante. Nesse arco a gente vê que as pessoas se acostumam a viver em meio de cadáveres, em meio de carniça, de barbaridades que um ser humano pode causar. Bom, o tema desse vídeo é falar sobre o ovo do mundo. Ele não tem nome. Afinal, quando ele era humano, antes de se tornar um apóstolo, ele não era ninguém, ele não era nada. Ele se intitula que ele era incapaz de fazer alguma coisa, comendo sobras, comendo aquilo que deixavam para ele. Comia os restos dos restos. Nesse lixão onde ele se alimentava, ele encontrou um Behelit que ele não sabia o que era, mas ficou com ele guardado porque era a única coisa que ele realmente tinha. O apontando para cima, falando que aquela torre tinha uma sombra muito alta. E depois de alguns instantes, ele rastejou ali perto onde estava tendo movimento, perto da entrada da torre, As pessoas o veem, o chamam de monstro, apedrejando ele e xingando ele para ir para longe, que aquilo ali era uma aberração. Assustado, ele cava um buraco e ele fica intocado nesse buraco, saindo só de noite para comer, comendo o resto junto com os ratos. Mas passou um tempo que ele não saía mais. Passou um tempo onde ele só cavava mais ainda o buraco, se enterrando e esperando a morte chegar. Pois nas palavras deles, o que existia para ele era fome extrema e o frio avassalador. Só que um dia jogaram uma coisa dentro desse buraco. Essa coisa que jogaram nada mais era que um cadáver. O primeiro ser humano morto que ele viu na vida, Para ele foi um choque, pois ele nunca tinha visto um cadáver na vida. Os dias se passaram e cada vez mais iam tacando mais corpos, até que uma hora ele ficou soterrado. Ele praticamente foi enterrado em cima de cadáveres e começou a se perguntar por que isso estava acontecendo com ele. Ele só queria morrer sozinho, ele só queria passar um tempo sozinho, refletindo as coisas que a vida propôs para ele, E lá no fundo do buraco, onde ele estava quase morrendo e sufocado, sem ar, chorando bastante, o Behelit que ele tinha foi ativado, invocando 5 anjos, concedendo um desejo. Como ele não tinha nada para sacrificar, eles propõem um acordo em troca do mundo que odiava, um mundo que ele tanto desprezava, um mundo onde só o rejeitou sem ele ter feito nada, e o desejo era incubar um mundo perfeito. Ou seja, ele já estava cansado de observar, pessoas sendo mortas de maneira tão bizarramente fúteis, que propôs a dar um mundo perfeito para elas, um mundo perfeito, Ele desejava fazer uma espécie de recriação de Eclipse, como se estivesse recriando o nascimento do Fento, enquanto a cidade inteira estava sendo engolida por chamas, pessoas comendo pessoas se transformando em fera. O ovo gigante escalava a torre, observando o caos, e antes que chegasse no topo, ele avista uma coisa que estava ali se mexendo. Já estava quase no final da sua vida, queimado, o filho de Guts, feto amaldiçoado que foi amaldiçoado pelo Fento. E ele estava quase no final da vida, pois ele tinha usado todas as forças dele para salvar Casca do terrível incidente onde Mosgus quase matou. Então o Behelit caminhante coloca ele dentro da língua dele, o engole, falando que ele poderia descansar e renascer num mundo perfeito. Um remake de um eclipse acontece, corpos, sangue e ossos triturados formando aquelas réplicas dos 5 anjos da mão de Deus. Mas mesmo assim nasce o Fento, encerrando a triste história do ovo do mundo. Um homem que não tinha nada, que foi odiado por muitos e soterrado por cima de cadáveres, morrendo para renascer um demônio que eu chamo de Griffith. Bom, esse foi o vídeo.
Espero que tenham gostado. Videozinho explicando sobre o Ovo do Mundo, um personagem interessante de se escutar a história, que fez um papel para renascer o Fento. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu tô amando demais fazer conteúdo de Berserk, coisa que eu vou lá, releio os capítulos que eu vou fazer conteúdo e trago pra cá. Uma coisa que eu tô falando aqui é porque é com base com o que eu li, né, que o roteiro vai se desenrolando com base no que eu leio. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.